Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição falando de economia e, aliás, com um dado positivo da economia brasileira. Isso porque o setor de serviços registrou mais uma alta em agosto. Segundo o IBGE, essa é a quarta taxa positiva seguida no segmento. O setor de serviços, responsável por 70% de tudo aquilo que é produzido no Brasil, cresceu 0,7% em agosto, na quarta alta mensal seguida. Segundo dados do IBGE, desde maio, o setor apresenta um ganho acumulado de 3,3%. No acumulado do ano, a alta atinge 8,4% e em 12 meses chega a 8,9%. O mercado esperava alta mensal menor. Com a sequência de altas, o segmento renova o maior nível desde 2015 e acima do patamar de fevereiro de 2020, o último mês sem as medidas restritivas para conter os efeitos da pandemia do coronavírus. De acordo com o IBGE, o resultado também fica 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica, alcançado em novembro de 2014. O avanço do volume de serviços em agosto foi acompanhado por 3 das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque para outros serviços que se recuperaram da queda no mês anterior e informação e comunicação. A outra expansão do mês foi dos serviços prestados às famílias, seu sexto crescimento seguido. Em sentido oposto, os transportes exerceram a única influência negativa de agosto. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares mostraram estabilidade no mês. Olha, e agora uma dica importante para quem está procurando emprego. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê boas oportunidades para os trabalhadores nas próximas semanas. Isso porque, além da Copa do Mundo e da Black Friday, que estão aí próximas, as festas de fim de ano deverão abrir quase 700 mil vagas temporárias de emprego. Os dados divulgados pela Certem mostram que a indústria deverá se manter na liderança aí das contratações, com cerca de 55% delas. Em segundo lugar no ranking, aparece o comércio, com cerca de 15% das quase 700 mil vagas temporárias disponíveis. Para a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, as contratações deste segundo semestre estão acima das expectativas, principalmente para atividades que demitiram bastante durante a pandemia e que agora precisam repor seus funcionários para suprir a demanda das festas de fim de ano, como, por exemplo, as casas de eventos, bares e também os hotéis. A associação lembra que muitas empresas seguram as contratações para uma melhor análise do cenário nacional. Portanto, a definição das eleições no próximo dia 30 de outubro, segundo a associação, deverá fazer com que as contratações temporárias, enfim, decolem. É nessa hora, então, que aquela pessoa que está desempregada deve ficar de olho nessas oportunidades nos sites das empresas e também nas agências de empregos, para tentar, então, uma recolocação no mercado de trabalho por meio dessa vaga temporária, mas que pode se tornar efetiva. E atenção a esse alerta: os golpes com moedas digitais, as chamadas criptomoedas, bateram recorde. Este ano, para a gente ter uma ideia, já foram hackeados nada menos do que 3 bilhões de dólares das contas, o que representa aí aproximadamente 16 bilhões de reais. A criptomoeda foi criada em 2008 com o objetivo de acabar com o dinheiro de papel. A primeira e mais famosa é a Bitcoin. Cada moeda tem um valor diferente da outra, mas a cotação sempre é baseada em dólares. Todas as transações são feitas em um mundo virtual, sem bancos, e cada vez que alguém tenta fazer uma transferência, vários computadores são conectados ao redor do mundo para autorizar o negócio. Esse processo costuma demorar cerca de 10 minutos. Só que é aí que começa o problema, porque é a hora que os hackers consideram ideal para tentar entrar no ambiente regido por algoritmos. Muitos conseguem. 2 grandes ataques abalaram o setor de cripto nos últimos dias. Um deles foi uma invasão na qual um hacker roubou cerca de 100 milhões de dólares. O criminoso simplesmente eliminou os depositantes na plataforma. E no começo do mês, o equivalente a quase 570 milhões de dólares foram cunhados e levados por um hacker.
Cerca de 100 milhões ainda não foram recuperados, enquanto o restante foi congelado. Por isso, é cada vez mais intensa a batalha dos organizadores destas plataformas para aumentar a segurança das criptomoedas. E agora uma notícia não muito boa. O Fundo Monetário Internacional afirmou que, embora o crescimento da América Latina tenha sido satisfatório este ano, a estimativa para 2023 é de alta inflação e juros elevados. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, melhorou as perspectivas de crescimento da América Latina e do Caribe para este ano, mas alertou para um 2023 complicado. O fundo espera que a região cresça 3,5% este ano. Em julho, a previsão era 3%. Mas até 2023, a agência alerta que os países latino-americanos terão de lidar com inflação e juros altos. Não podemos permitir que a inflação se torne um trem desgovernado. É ruim para o crescimento, é ruim para as pessoas, especialmente as pessoas pobres. De acordo com o FMI, o impulso de crescimento é positivo para os países da região, graças a um bom desempenho dos setores de serviços e do emprego, assim como altos preços de produtos básicos, forte demanda externa, remessas e a recuperação do turismo. A previsão é que o Brasil cresça 2,8% em 2022, o México 2,1%, o Chile 2%, a Colômbia 7,6% e o Peru 2,7%. Mas o principal problema continua sendo a inflação. De acordo com as previsões do FMI, os preços na região continuarão a disparar, com uma inflação média de 14,6% este ano e de 9,5% em 2023. E a gente continua falando de economia internacional. A China divulgou os dados da inflação no mês de setembro. O índice de 2,8% é o maior nível registrado em 2 anos no país. Esse é o índice mais elevado desde abril de 2020, quando o país começava a recuperação da primeira onda de Covid-19. Em agosto, a inflação no país foi de 2,5%. Em setembro, o índice foi impulsionado pelos preços da carne de porco e das verduras, impactados por um período de temperaturas elevadas e poucas chuvas. O governo chinês recorreu aos estoques de carne suína, a mais popular no país, para tentar conter o aumento dos valores. Ao mesmo tempo, os consumidores foram amplamente poupados dos aumentos globais dos preços dos alimentos e da energia, desencadeados pela invasão russa da Ucrânia. Os números são divulgados às vésperas do início do 20º Congresso do Partido Comunista da China, que vai começar no próximo domingo e deve dar um terceiro mandato à frente do país para o presidente Xi Jinping. E atenção, estudantes, as provas do Enem estão chegando. Nos dias 13 e 20 de novembro, estudantes de todo o Brasil poderão concorrer a uma bolsa no ProUni ou então usar o resultado do exame para ingressar em uma universidade. E faltando pouco tempo, o momento agora é de equilibrar a rotina entre os estudos e o descanso. Aquela tensão e friozinho na barriga são normais quando se trata de algo importante. Nessa reta final, querer aumentar o ritmo de estudo é normal, mas como qualquer outra atividade, em excesso pode causar um esgotamento mental e físico. E para que nada interfira ou afete todo o esforço na hora das provas, algumas dicas podem ajudar a aumentar a produtividade. A começar por não exigir muito de si a ponto de prejudicar o sono ou o bem-estar emocional. É necessário equilíbrio. Especialistas indicam que ter uma boa noite de sono entre 7 e 8 horas é fundamental para a memorização e para o equilíbrio de todos os hormônios e neurotransmissores que garantirão um bom sistema de alerta. Para garantir mais acertos, os candidatos podem realizar ao menos 2 provas completas das edições anteriores do exame e revisar os pontos fortes e eventualmente médios, potencializando as disciplinas de português e matemática. Se alimentar corretamente e praticar algum exercício físico podem oferecer um desempenho mais tranquilo também na hora da prova. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!